Esses dias eu estava em Imperatriz com a minha esposa, no final de semana passada, no sábado, e nós estávamos na sorveteria lá na Beira-Rio, e apareceu um cidadão. Ali na Beira-Rio, no meio da rua, ele baixou as calças e foi se limpar numa torneira na calçada. E todo mundo vendo, todo mundo olhando, e gente filmando. E aí o pessoal ria, e eu ficava olhando para aquilo e dizia, meu Deus do céu, camarada que foi criado à imagem e semelhança de Deus, vive num estado de depravação desse. Vive numa situação constrangedora, porque aquilo é vergonhoso demais, irmãos, sabe? Ele não sente, ele não se importa mais, não sei se importa, mas está todo mundo vendo, sabe? O pessoal filmando, depois coloca em redes sociais. Eu olho para isso, irmãos, e eu consigo perceber, aí sim, eu consigo perceber uma ação maligna terrível na vida do ser humano, que faz de um homem que foi criado para refletir a imagem e glória de Deus, faz do homem aquilo lá, sabe? É triste, querido, é triste. Eu não consigo nem rir, na verdade, sabe? Nem rir. Triste você olhar para um homem e ver ele num estado de depravação daquele. De depravação não, num estado deplorável, né? Daquele. E a gente vê muito isso em redes sociais. Hoje as coisas estão sendo mostradas assim nua e crua mesmo nas redes sociais. E às vezes é constrangedor para nós que cremos no Senhor, querido, olhar para o ser humano e ver até que ponto o ser humano foi rebaixado, né? E aí não é só uma questão do pecado no ser humano, irmãos. Aí nós entramos sim numa questão mais espiritual, porque isso tem a ver com o diabo, sim, sabe, querido? E é ele que está por trás, é ele que pega aquilo que foi criado, a coroa da criação de Deus, e transforma isso numa imagem vergonhosa, vexatória, sabe, deprimente. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, já foi citado aqui no rádio, aqui foi citado, né? Duas coisas eu estava estranhando hoje, né? Eu estranhei a minha esposa e perguntei para o Rodrigo, será que é minha esposa mesmo? Estou achando ela diferente hoje. A outra coisa foi Jesus, muito baixinho. Quando eu olhei o Celso de branco, ele vai representar Jesus? Brincadeira, viu, Celso? Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse texto é muito conhecido, todos nós sabemos, tá? Quando Deus traz à existência a questão do homem, tá? O capítulo 1 é um capítulo que trata da criação, ou, dependendo de alguns intérpretes, da restauração daquilo que foi uma criação anterior. Tá? E aqui é o texto onde aparece Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança, queridos. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para esse tema que eu acho muito importante, sabe? Nós não vamos fazer uma pregação expositiva, tá? É temática hoje, nós vamos falar sobre essa questão da dignidade humana e da depravação humana. Esse é um tema muito interessante, irmãos, porque o homem que foi criado para refletir imagem e glória de Deus, esse homem, por causa da queda, ele entra num estado de depravação humana que é uma coisa terrível, sabe? E eu quero primeiro dar para você um conceito, meio geral, na verdade, a respeito de dignidade humana à luz da Bíblia e de depravação. E aí depois eu vou mostrar o exemplo bíblico disso na própria Escritura, tá bom? É basicamente isso que eu vou fazer. E lá no finalzinho, né, um convite a que a gente se volte para Deus, né, e tenha a nossa imagem restaurada, plenamente restaurada no Senhor. Então, vamos trabalhar um pouco a questão do conceito. A dignidade humana, conforme as Escrituras, é um valor intrínseco e inalienável, fundado, na verdade, de que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse fundamento atribui a cada pessoa uma dignidade que transcende qualquer condição externa, origem,
social, raça ou até mesmo qualquer ação do individual, tá bom? Isso independe da sua condição financeira, do seu intelecto, independe das suas ações. O ser humano foi criado por Deus, tá? E foi criado à imagem e semelhança de Deus. Biblicamente, essa dignidade implica em um chamado à responsabilidade, pois ao ser feito à imagem e semelhança de Deus, o homem carrega em si um reflexo de santidade, de justiça e de amor divino. Tá? Por isso, a vida humana ela é sagrada, a vida humana ela é inviolável, né? Tornando a preservação e respeito pela vida uma obrigação de todos. É porque Deus criou o homem à imagem e à sua semelhança que nós devemos, queridos, zelar pela vida humana. Há um texto aqui em Gênesis 9:6, que fala exatamente isso. Olha, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramado por outra pessoa. Por quê? Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. É porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é terminantemente proibido por Deus que o homem tire a vida de outro homem, entendeu? É por isso que as leis estabelecidas desses países priorizam essa questão da preservação da vida humana, querido. O ser humano, ele é um ser criado por Deus e somente Deus tem poder e autoridade para tirar a vida de quem quer que seja. O ser humano, por ser criado em semelhança de Deus, ainda que ele esteja vivendo, né, em pecado, eu olho às vezes para essa questão, né, e você encontra, novamente, quando você vai para as redes sociais, você encontra muitas dessas manifestações de pessoas que nem temem a Deus, mas você vai encontrar nessas pessoas reflexos daquilo que ela foi originalmente criada para ser. Entende? Você vai encontrar manifestações de bondade, manifestações de altruísmo em pessoas que não são cristãos. Isso é apenas o homem, mesmo distante de Deus, refletindo aquilo que ele foi criado para ser. O drama é que entre aquilo que Deus criou o homem para ser e aquilo que ele é, existe aí uma lacuna, sabe, que é um negócio complicado de ser resolvido. Quando a gente pensa na depravação humana, ou na depravação total, que é um termo usado muito na teologia reformada, isso se refere, querido, à condição espiritual do ser humano após a queda de Adão e Eva, descrita lá em Gênesis. Nós vamos dar uma olhada nesse texto hoje, tá bom? Esse conceito, sabe, de depravação, ensina que o pecado afetou profundamente todos os aspectos do ser humano: mente, vontade, emoções, corpo, de modo que nenhuma área na vida humana ficou intocada pelo pecado, sabe? Essa corrupção interna faz com que o homem, por natureza, ele seja inclinado ao mal, incapaz de buscar a Deus ou de fazer o bem espiritual por si mesmo. Isso é assustador. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, o pecado entra, Romanos 5, versículo 12, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, não é isso lá? E pelo pecado a morte, e a morte alcançou a todos. Então, todo ser humano nascido nesse mundo, ele nasce já corrompido pelo pecado. E por causa dessa natureza pecaminosa que ele herda, toda a tendência do seu coração é para o mal. Novamente, é por isso que quando você encontra esses reflexos de bondade, sabe, de altruísmo manifestado aqui e acolá, às vezes a gente se choca e fica se questionando, mas puxa, como é que pode? É porque esse homem, querido, por mais que ele esteja afundado no pecado, ele ainda tem resquícios dessa natureza, dessa imagem de Deus na sua vida, entende? Quando a gente olha para Romanos 3, versículo 10 até o 12, Paulo descreve a humanidade mergulhado nesse estado de depravação, e ele faz uma descrição que é uma coisa assim meio que horripilante, sabe? Romanos 3:10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só.
não há nenhum justo. É Paulo falando da parte do Espírito Santo. Não há ninguém que entenda as coisas de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum só. Irmãos, essa é uma das sentenças mais horríveis da Bíblia, sabe? Porque coloca o homem numa situação de incapacidade completa de se achegar a Deus. É o estado do homem em depravação. Isso é fruto da queda. Isso é fruto do que aconteceu lá no Éden. A depravação total, querido, contudo, não significa que o homem é tão mau quanto ele poderia ser, mas que todas as áreas da vida humana estão corrompidas, impedindo-o de, por esforço próprio, agradar a Deus ou alcançar salvação. É o homem incapaz de se achegar a Deus por causa do estado de corrupção em que está o seu coração. Essa corrupção, irmãos, afeta o coração, afeta a mente, afeta todas as faculdades do ser humano, sabe? A depravação afeta o homem por inteiro, na verdade. De forma, querido, que eu tenho ensinado isso aqui, tenho mostrado isso aqui à luz da Bíblia, que um homem nesse estado, ele é incapaz de se achegar a Deus. Para que esse homem se achegue a Deus, é preciso de um milagre de Deus na sua vida, porque caso contrário, ele não tem como se achegar a Deus. O coração dele está tão distante de Deus, querido, que não há solução a menos que Deus intervenha na vida dele. Na verdade, João 6,44 diz exatamente isso. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. É muito claro o texto, irmãos. Não há ninguém que pode, Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim se Deus não o trouxer. É uma ação de Deus quando o homem entende que precisa de salvação e entende que precisa entregar a vida para Cristo. É porque Deus já agiu no coração, né, já abriu o entendimento e aí agora ele pode entender a necessidade que ele tem de Cristo. Você quer ver um texto também muito assim chocante a respeito do estado do homem com o coração corrompido e depravado? Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e eu vou ler aqui alguns versículos contigo, porque talvez de todos os textos que apontem para o homem nesse estado, esse seja o mais claro, o mais direto e ao mesmo tempo mais assustador deles. Efésios 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Escute, Paulo está escrevendo aos Efésios e ele está tratando aqui da salvação olhado pela perspectiva humana. No capítulo 1, ele trata da salvação vista pela perspectiva divina. A salvação é obra de Deus na eternidade, ele planejou, tá? Cristo entra no nosso tempo e se oferece como sacrifício. Deus elegeu um povo para si, Jesus vem para morrer por esse povo, e lá na frente vai dizer que o Espírito Santo vai pegar a palavra e aplicar ao coração. Deus planejou, Deus elegeu, Cristo vem e propicia essa reconciliação de Deus com o homem, morre na cruz, o Espírito Santo vem e aplica a palavra ao coração do homem, por isso ele crê. A salvação vista por uma perspectiva divina. Agora a salvação vista pela perspectiva humana. Aí Paulo começa dizendo assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos. Paulo está dizendo, antes de vocês receberem vida de Deus, vocês estavam mortos. Mortos em ofensas e pecados, ou em delitos e pecados. E aí ele passa a descrever como é que eles viviam antes de receber vida de Deus. E ele diz, vocês viviam segundo o curso deste mundo, vocês eram
guiados e governados pelas coisas desse mundo, e mundo aqui não é uma referência ao planeta, é uma referência a um sistema de vida em que Deus é deixado de fora, tá bom? Então esse mundo governa vocês, ele vai dizer, vocês viviam também segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é algo assustador, sabia? Ele está dizendo, vocês não só eram governados pelo mundo, mas vocês eram governados pelo diabo. O diabo influenciava vocês, o diabo dirigia a vontade de vocês e vocês nem sabiam disso, na verdade. E ele vai dizer lá no final que também as pessoas elas eram governadas pela carne, pelo desejo da carne. Então, mundo, diabo e carne, é assim, Paulo está dizendo, era assim que vocês viviam antes de Deus dar vida a vocês. Vocês não tinham vontade própria, vocês viviam governados, né? Deus veio, deu vida a vocês, libertou vocês dessas coisas, quebrou o poder, todo o poder das trevas, todo o poder que o mundo tinha de governar a vida de vocês, quebrou até mesmo o poder da carne, no sentido de que vocês não são mais escravos dos seus desejos agora, tá? É incrível, querido, como ele coloca essa situação. Isso aqui reflete, querido, o quê? Reflete o estado de depravação do homem sem Deus, tá bom? Essa condição revela, querido, a total dependência do homem da graça de Deus para a salvação. Veja, essas pessoas estavam nesse estado e por isso o texto começa, e vos deu vida, ele vos deu vida. Toda a obra de salvação começa com Deus alcançando o homem. Porque Deus alcançou o homem, então o homem pode corresponder à mensagem do Evangelho. Bom, querido, a depravação total, ela sublinha também, querido, a glória de Deus em salvar, enfatizando que a redenção é inteiramente obra de Deus e não do homem. Novamente, é só você ler o texto de Efésios, capítulo 2. Não foram aqueles homens vivendo, governados pelo mundo, pelo diabo e pela carne, que resolveram buscar a Deus. Não, foi Deus que lhes deu vida. Foi Deus que foi ao encontro deles e lhes deu vida, tá? Essa depravação, ela de certa forma, ela ressalta aqui a glória de Deus em salvar o homem, mostrando que o homem é incapaz de salvar, que se não fosse por Deus, o homem jamais seria salvo. Bom, basicamente é isso, tá? A dignidade, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, para refletir a glória de Deus. A depravação, o homem mergulhado no pecado, completamente distante de Deus e impossibilitado de se reconciliar com Deus, a não ser que Deus intervenha na vida dele. Dito isso, querido, eu quero chamar a sua atenção mais uma vez para Gênesis 1, 26 até o 28 novamente, tá? Vou ler o texto mais uma vez. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Se você observar esse capítulo 1 aqui de Gênesis, a construção textual dele, querido, é uma coisa impressionante. O texto que eu li vai destacar aqui umas coisas que vêm aparecendo nesse texto. Se você olhar do começo lá, existem 3 frasezinhas no capítulo 1 que vai se repetindo ao longo do texto. Primeiro é, e disse Deus. Foi o que eu li aqui no versículo 26. E disse Deus. E disse Deus. Essa expressão, e disse Deus, vai aparecer no versículo 3, 6, 9, 11, 14, 20 e 24. Está lá, aparecendo. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, faça isso, e disse Deus, o tempo todo. Isso vai se repetindo. A segunda frase é, e viu Deus que isso era bom, ou era boa, tá? Quando Deus cria a luz, Deus viu que a luz era boa. Quando Deus cria os luminares, ele viu que os luminares eram bons.
É sempre assim. E disse Deus, aí anuncia a criação ou a restauração de alguma coisa. E depois, no final, e viu Deus que aquilo que ele fez era bom, tá? E no final dessas sentenças, sempre há uma outra frasezinha muito repetida. E foi a tarde e amanhã. Isso vai aparecer no 5, no 8, no 13, no 19, no 23 e também no 31. E viu Deus que era muito bom, foi dito a respeito da criação dos luminares, de tudo, dos animais, mas quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem, querido, ele não diz, e viu Deus que era muito bom. O texto diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. As outras coisas, Deus diz, é bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando Deus cria o homem, ele não diz só que é bom, ele diz que é muito bom. Todo esse capítulo, irmãos, ele aponta para a grandeza da dignidade humana. O homem é coroa da criação de Deus. Não há nada na criação de Deus que se assemelhe ao homem. A gente, eu não vou entrar aqui, mas existem algumas teorias teológicas a respeito de por que o diabo se voltou contra o homem. A gente não pode dizer que é verdade, querido, porque nós não temos. Eu tenho dito, eu disse para alguém, fazendo um discipulado com alguém, eu disse: olha, aquilo que a Bíblia diz, nós afirmamos, nós confirmamos. Mas quando a Bíblia não diz algo, a melhor atitude nossa é se calar. Não dá para a gente fazer afirmações em coisas que a própria Bíblia não afirma. Instagram, tá normal? Entende? Há uns comentaristas que fazem afirmações interessantes. Eu acho interessante, não sei se é verdadeiro. O diabo era o ápice da criação de Deus, dizem esses estudiosos. Por causa do seu pecado, ele foi lançado fora da presença de Deus. Então Deus cria o homem, e o homem vem a ser a coroa da criação de Deus. O diabo, com raiva disso, vai investir no homem todo o seu poder e a sua capacidade para pegar aquilo que é a coroa da criação de Deus e transformar isso numa pessoa que vive, sabe, pelas ruas de uma cidade sem tomar banho, sem roupa, fedida. É pegar aquilo que Deus fez com tanto carinho e transformar isso quase que num animal, querido. Quase que num animal. Não sei se é verdade essa questão, a Bíblia não fala sobre isso, entende? Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque nós vamos já ver exatamente a obra do diabo tentando Eva e levando aquele casal que vivia na presença de Deus a serem expulsos da presença do Senhor. Então, eu queria que vocês entendessem, irmãos, quando a gente olha o capítulo 1 de Gênesis, a estrutura, você percebe a importância que há na criação do homem e como esse homem é importante para Deus. Na verdade, se você for lá para Salmos, tá? Capítulo 8, nós temos um outro, sabe, aquele estalozinho, novamente, a respeito da grandeza do homem. Olha só, Salmo 8, versículo 3, do 3 em diante, é o salmista falando: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Tudo Deus colocou sob o governo do homem. Na verdade, é a mesma coisa que é dito aqui em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou,
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Percebe? Não apenas criado à imagem e semelhança de Deus, mas de certa forma, querido, Deus criou o homem para ser uma espécie de governador do mundo. Isso nos revela, querido, um pouco da dignidade com a qual Deus criou o ser humano. Deixa eu colocar isso da seguinte forma. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei se você está que nem os meninos aqui, se olhando no espelho e se achando um Zé Ninguém, um inútil. Eu não sei como é que você se vê, querido. Eu só posso te dizer uma coisa: Deus não te criou para viver dessa forma. Isso eu tenho certeza. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a maneira como você se sente a respeito de si mesmo, talvez esteja muito errada, muito equivocada. Porque se você se visse pela perspectiva, pela ótica divina, registrada aqui nas Escrituras, você se veria como alguém de muito valor, porque foi assim que Deus o criou. É lógico, tá? Que essa questão da dignidade humana, querido, né? Ela é algo que precisa ser cultivada. Não dá para você se olhar através das Escrituras e se achar bem se você não está vivendo à luz da Escritura. Quem vive na prática do pecado, eu lamento te informar, mas a vida vivida por essa perspectiva de pecado, mergulhado no pecado, longe de Deus, fará assim você se sentir uma pessoa inútil. Fará assim você se sentir uma pessoa não amada. Não porque Deus não tenha interesse em você, mas porque você mesmo resolveu se afastar dele para viver a sua própria vontade. Ainda falando um pouquinho, querido, dessa questão da dignidade humana, leia comigo rapidamente Gênesis 3, 8 e 9. Gênesis 3, 8 e 9. O texto diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Preste atenção. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as aves do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Esse texto, querido, ele reflete mais ainda o valor do homem diante de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto está dentro do contexto do pecado, da queda do homem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ele dá a entender, queridos, que Deus visitava o homem todos os dias na viração do dia. Olha, eu concordo, eu li já muitos comentaristas que defendem exatamente essa ideia, que todos os dias Deus vinha, na viração do dia, visitar o homem. Todos os dias Deus se encontrava com o homem e com a mulher na viração do dia. Eu realmente, a ideia é essa, querido. Aquele casal desfrutava diariamente da presença do Senhor. E o fato de ele vir na viração do dia tem um significado muito importante, tá bom? Porque para nós, a viração do dia se dá de meia-noite para 1 da manhã, né? Mas para o judeu não. A viração acontecia no final do dia, no crepúsculo da tarde. E por isso que aqui nesse texto aqui de Gênesis, diz assim: e foi a tarde e a manhã. Foi a tarde e a manhã. Está falando da viração do dia, entendeu? Da viração do dia. O dia se encerra no final da tarde. E aí já começa o dia seguinte. O fato de Deus vir ao homem no final do dia transmite uma mensagem assim, querido, que eu realmente, novamente, a Bíblia não diz isso, tá? Mas eu creio que essa é uma interpretação correta que a gente faz, é uma leitura correta que a gente faz do texto bíblico. E o fato de Deus vir é como se ele estivesse dizendo ao casal, como se ele estivesse ensinando ao casal, mais ou menos algo assim, querido. Filhos, eu serei a última lembrança do seu dia, né? Mas também serei do dia que está terminando, mas também serei a primeira lembrança do dia que se inicia. Então Deus não vem só para terminar um dia com os seus filhos, mas Ele vem fazer essa transição. O dia está passando e Ele vem para estar. Ele é a última lembrança do dia anterior e a primeira do dia seguinte.
E, queridos, eu penso que isso reflete demais o valor que nós temos diante de Deus. Eu sei que o pecado é uma desgraça, e eu vou já falar sobre isso, mas se nós tivéssemos consciência da importância que nós temos diante de Deus, eu já disse isso para a igreja aqui um monte de vezes, se você quiser compreender o plano original de Deus para o homem, você precisa voltar os seus olhos para o Éden. Porque aqui no Éden nós temos como observar. Percebe, querido? Deus criou o homem, Deus fez a ele uma companheira e o próprio Deus estava com o casal todos os dias. Isso reflete o plano de Deus, a vontade de Deus. O que Deus quer de cada um de nós é que nós desfrutássemos diariamente da sua presença, da sua comunhão. Esse é o desejo de Deus para nós. Aqueles que, como crentes, conseguem fazer isso, querido, tirar todos os dias um tempo para estar com o Senhor, essas pessoas, veja, eu já disse, é uma outra coisa que eu venho repetindo muito, tá? Para mim, na minha maneira de ver a vida cristã, 95% de toda a vida cristã, de toda a fortaleza da vida cristã, ela não se dá nos cultos, ela se dá numa vida devocional lá no seu quarto. O crente que todo dia tem tempo para Deus em casa, para ler a Bíblia e para orar, é um crente que não depende de culto para se sentir bem, tá? O culto é um complemento à sua vida espiritual, porque a essência da vida ele cultiva em casa a sós com o Senhor. Então, se você quer olhar o plano de Deus, o plano original de Deus para o homem, você precisa voltar os seus olhos lá para o jardim do Éden. O problema, e aí eu me refiro à Bíblia, é que o homem rejeitou esse plano de Deus. Aí eu convido você rapidamente para a gente ler Gênesis 3, agora, a partir do versículo 1, querido. Ouça a leitura, por favor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aí, olha só, querido, aqui, eu não vou entrar no texto, eu não quero explorar o texto, mas aqui há uma coisa muito interessante. Deus disse ao homem, e o homem passou essa informação para a mulher, é a leitura que eu faço do texto, que ele não podia comer do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse, ele morreria. O diabo disse: isso não é verdade. Se vocês comerem, vocês não vão morrer. Se vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi o que o diabo disse. E aqui tem uma coisa interessante. Olha, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. O que aconteceu? É só você olhar o versículo seguinte, querido. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos. Você percebe? Deus disse: não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. O diabo disse: isso não é verdade. Deus está enganando vocês. Ele não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão. O casal foi e comeu. O que aconteceu com eles? Os olhos se abriram. Como é que a gente entende isso, Júnior? Os olhos se abriram e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Queridos, nenhum texto bíblico, na minha concepção, é mais assustador e, ao mesmo tempo, reflete mais a ideia da depravação da humanidade quanto este. Esse homem e essa mulher que desfrutavam diariamente da comunhão plena com Deus, agora, ao ouvir a voz de Deus,
eles se escondem. Algo morreu dentro deles. Deus disse: não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E de fato, querido, eles morreram. O casal que tinha prazer em Deus, o casal que muito certamente, provavelmente, com toda certeza, por dizer assim, se alegrava ao ouvir a voz de Deus. Agora, na hora que eles ouviram a voz de Deus, a primeira reação deles foi se esconder. Eles se esconderam de Deus. Algo morreu dentro deles. Eles já não eram mais a mesma pessoa. Alguma coisa morreu dentro deles. Aquilo que dava prazer na presença do Senhor já não existe mais. Aquilo que fazia com que o casal se alegrasse em desfrutar da comunhão com Deus já não existe mais. Eles morreram. Pastor, mas não estão vivos? Os olhos não se abriram? É verdade, irmãos. Só que Deus aqui, quando Ele fala da morte, querido, a interpretação que nós temos é que Deus está se referindo aqui à morte em 3 perspectivas. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Em 3 perspectivas. Está falando de morte espiritual, é quando o homem é expulso da presença de Deus, é quando o homem deixa de se alegrar com a voz de Deus, é quando o homem passa a se esconder de Deus, tá? Morte física, o homem por causa do pecado vai morrer, e morte eterna. Eu vou já falar sobre isso, tá bom? Por que eles estavam se escondendo, irmãos? Por causa do pecado. A serpente enganou a mulher, enganou Eva. Escute, lá em Romanos 5,12 diz uma coisa interessante. Quem foi que foi enganada pela serpente? Eva. Quem comeu o primeiro do fruto? Eva. Mas quando Deus vai tratar do assunto, Ele não põe a culpa em Eva. Por um homem entrou o pecado no mundo. Engraçado isso, né, gente? O pecado não entrou quando Eva comeu. O pecado entrou quando Adão comeu. Ele era o cabeça. Ele era a autoridade. Foi a ele que Deus deu o mandamento. O pecado entra, irmãos, vive há algum tempo, já serve ao Senhor há algum tempo, mas principalmente quem está em posição de liderança, seja liderando algum ministério da igreja ou pastoreando a igreja, sabe e consegue perceber claramente aqui, quando o pecado entra na vida de um irmão, isso é notório, querido, isso é perceptível. Uma coisa assustadora, irmãos, isso. É assustador isso. Porque a reação das pessoas em pecado é fugir de Deus, é se esconder de Deus, entende? Foi assim lá no Éden e continua sendo assim ainda hoje, querido. O diabo enganou Eva, Eva deu o fruto ao marido e ele comeu. Porque ele comeu, a voz de Deus, que era tão familiar e agradável ao casal, agora gerou um medo aterrador no coração deles e por isso eles se esconderam, querido. Eles se esconderam. Aqui nós temos esse reflexo, querido, veja, aqui nós temos o reflexo da depravação no coração do homem. O homem agora foge de Deus, o homem agora não tem mais prazer em Deus. Irmãos, é isso que o pecado produz no coração do homem. Ele afasta o homem de Deus. Só que afastar o homem de Deus, querido, gerar medo no coração de Deus, ainda não é a pior parte desse negócio, sabe? Por causa do pecado, se você continuar lendo aí o texto de Gênesis 3, você vai ver que o homem sentencia a mulher, o homem sentencia, Deus sentencia a mulher, Deus sentencia o homem, e depois Deus expulsa o casal da sua presença. Morte espiritual. O casal não tem mais acesso a Deus. Eles são expulsos do jardim. O texto diz que Deus dá uma ordem a um anjo para ficar na entrada do jardim com uma espada e o casal não pode mais voltar à presença de Deus. Eu acho que foi a Valnice Milhomem que disse isso uma vez, eu não me recordo aqui. Ela diz, e eu sei do que ela diz porque eu já fui da roça, e se você algum dia já viveu na roça, ou se você já algum dia já esteve na roça, na viração do dia, acontece uma coisa intrigante, queridos, que eu não sabia explicar. Eu entendo isso como um fato de verdade, irmãos, de verdade mesmo, sabe? Quando o dia começa a findar e você está na roça,
Se você não estiver ocupado com alguma coisa, com a tua mente ocupada, se você estiver parado em um canto, você vai perceber uma coisa interessante. Eu senti isso durante muito tempo, porque eu vivi muito tempo na roça, né? Você começa, quando o dia começa a escurecer, bate uma espécie de vazio na alma do ser humano, que é uma das coisas assim que durante muito tempo eu sentia e eu não entendia por que eu sentia aquilo, tá? É curioso isso. Novamente, eu vou falar de coisas que não estão na Bíblia aqui, irmãos. A Bíblia não diz que isso acontece, tá? Que isso é fruto. Mas eu consigo fazer essa leitura. Se você não crê nisso, é uma questão sua, você não é obrigado a crer, mas para mim faz muito sentido. Aquele homem, todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós somos. Aquele homem que tinha comunhão com Deus todos os dias, na viração do dia, ele se encontrava com Deus, ele encerrava o seu dia e começava o dia seguinte na presença do Senhor. Aquele homem perdeu isso por causa do pecado, foi expulso do jardim e não pôde mais desfrutar da comunhão. Imagine, querido, eles pecaram, tudo bem, foram expulsos da presença do Senhor, mas imagine os dias de Adão e Eva depois de expulsos da presença do Senhor. Quando aquele horário se aproximava, que eles desfrutavam da comunhão com Deus e agora não há mais possibilidade de se encontrar com Deus. Há um vazio. Já observou a tua vida? Quando você está afastado do Senhor, é uma tendência do ser humano, é ocupar a mente o tempo todo para não pensar na vida. Quando você para pensar e está distante do Senhor, querido, geralmente o nosso coração ele é consumido por um sentimento que nós não sabemos explicar. E por que isso, pastor? Eu acredito, querido, é a falta da comunhão com Deus, porque nós perdemos isso. O nosso coração fica vazio, há um buraco dentro de nós. Porque quando eu tinha comunhão com Deus, era fácil me achegar ao Senhor. Em qualquer momento, em qualquer lugar, eu podia parar, me ajoelhar, orar ao Senhor. Agora eu estou separado de Deus. Agora eu sei que o pecado está na minha vida e eu não tenho mais nem coragem de olhar para Deus. O vazio vai consumir o teu coração, querido. Vai consumir o teu coração. Sabe, eu vivi muito essas experiências de vazio. Eu lembro, e aí eu creio sim que é uma ação de Deus. Eu lembro em uma época em que eu nem crente era, e de repente eu estava ali no meio dos amigos, brincando, me divertindo, e do nada eu caía em si. E era uma sensação tão estranha, mas eu estou cercado das pessoas que eu gosto, não conhecia Cristo, fazendo aquilo que eu gostava de fazer, mas no entanto, o meu coração era tomado de um vazio. E eu estou ali olhando para os meus amigos se divertindo e há um vazio corroendo aqui por dentro. E eu não sabia explicar por que era isso. Eu digo a vocês, querido, esse sentimento de vazio existencial. Eu não sei se foi Calvino, não sei quem foi dos reformados que disse isso, que o homem tem eu vou parafrasear, tem um buraco do tamanho de Deus no seu peito, entende? Só Deus pode preenchê-lo. Só Deus. Nada nesse mundo pode preencher esse vazio de Deus no coração do homem. Eu, antes de conhecer a Cristo, eu vivi isso algumas vezes. O homem não tem mais prazer em Deus, se esconde de Deus. O homem é expulso da presença de Deus, mas ainda não é tudo, queridos. O casal, longe da presença de Deus, gera filhos. Filhos. Irmãos, filhos, esses nascidos em iniquidade, sem o privilégio de desfrutarem da presença e da comunhão com seus pais, que os pais tinham com Deus. Eu ouvi um pastor, que eu não lembro aqui o nome aqui, ele dizendo, não tenha filho longe de Deus. Você está criando problema. Eu não concordo muito não, mas achei interessante a fala dele. Porque sim, irmãos, gerar filhos para serem criados longe de Deus, querido, é quase certeza de problema, sabe? Porque a consequência, irmãos, de gerar filhos longe da presença da comunhão com Deus, serão relacionamentos destruídos, separações, inimizades, entendeu? E pode até mesmo levar à morte. É só você pegar aqui o texto aqui, Gênesis 4, é a consequência, o homem foi expulso do jardim, Gênesis 4,
O casal tem um filho, depois tem um segundo filho. Esses dois filhos são os únicos que ele tem. Um mata o outro, consequência do pecado. É o fruto do pecado aparecendo, irmãos, morte. Morte espiritual, o casal foi expulso da presença de Deus, mas agora já tem morte física, assassinato. É fruto do pecado, querido. É fruto da depravação no coração do ser humano, irmãos. O resultado de um homem longe de Deus, escute bem isso aqui, querido. O resultado de um homem longe de Deus é morte, irmãos, morte. É morte espiritual, tá? É o homem vivendo para si mesmo, para sua própria satisfação. Nesse estado, ele é o seu próprio Deus. O seu coração é dominado pelo orgulho e pelo egoísmo. Ele não quer saber de Deus a não ser que ele esteja precisando de alguma coisa. Aí, esse homem que não quer saber de Deus, quando está doente, aí ele corre para a igreja em busca de uma oração. Entende? Quando ele está quebrado lá financeiramente, ele corre para a igreja para fazer uma campanha para melhorar. Mas não é que ele quer Deus. Ele só precisa de ajuda. Homem espiritual, morto espiritualmente, vivendo para sua própria satisfação, longe de Deus, guiado pelo mundo, guiado pelo diabo, guiado pelos seus próprios desejos, sabe? Morte espiritual. Eu não tenho prazer em Deus. Eu não quero saber de Deus. Esse negócio de igreja, esse negócio de aceitar Jesus, isso não é para mim. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Morte espiritual, querido. Isso é o resultado de uma vida longe de Deus. Mas também morte física. Foi exatamente isso que Deus disse para Adão. Não come, porque no dia que comer, você morrerá. Ali o Senhor estava falando de morte espiritual. E que, por consequência, vem a morte física e também a morte eterna. A morte física, irmãos, é o pó voltando ao pó. É o fim de qualquer possibilidade de salvação. Se o homem morre sem Cristo, não haverá mais nenhuma possibilidade de salvação, porque a Bíblia diz que ao homem foi dado morrer apenas uma vez, vindo na sequência o juízo de Deus. Morreu sem Cristo, acabou, irmãos. E por último, morte eterna. É a separação definitiva de Deus. É um caminho sem volta. Enquanto há vida, há esperança de salvação. Enquanto há vida, o homem pode ter a sua imagem restaurada. Uma vez que ele morre sem Cristo, aí, querido, acabou definitivamente. Morreu, não há mais esperança. Deixa eu te mostrar isso rapidinho num texto. Está lá em Lucas. Eu gosto muito desse texto porque dá para tirar muitas lições, mas aqui eu quero chamar a sua atenção só para esse detalhe aqui, tá bom? Lucas 16, a partir do versículo 20. Olha só, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Agora preste atenção. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23. No inferno, estando em tormentos, segue o texto. Quando o homem morre, querido, ou ele parte para a glória, ou ele parte para o inferno. Não há meio termo. Não há um lugar entre essas duas realidades. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E esse é o ensino da Bíblia, irmãos. É a mensagem da Bíblia. Essa história quem contou foi Jesus. O rico, o Lázaro morreu. Quando ele morreu, ele foi recepcionado por anjos, levado para o paraíso. Está definido. Esse é o lugar onde ele viverá a sua eternidade. O rico morreu. E o texto, a forma como é construído é assustador. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo seguinte: no inferno, estando em tormentos. É assim que a Bíblia lida com essa realidade. Enquanto há vida, há esperança para o homem. Enquanto nós estamos vivos, há a possibilidade da imagem de Deus ser restaurada em nós. Mas uma vez que nós morremos, aí, querido, o que segue é juízo. Não há nenhuma possibilidade, tá, de volta, de reconciliação. Não adianta. Existem igrejas que fazem isso, fazem aquilo para ajudar. Não acabou, irmãos. Não tem esse negócio. Morreu. Você está aqui, bateu as botas aqui
Quando você morre, você passa para a eternidade, ou você vai para o céu. Deixa eu perguntar uma coisa para ti. Tem umas coisas que me deixam assim chocado, sabia? Eu não sei se você já parou para fechar os olhos, assim, por questão de 10 segundinhos, fecha os olhos e se imagina morrendo e imagina o que vai acontecer depois. Queridos, é um negócio assustador, sabia? Porque mesmo que eu não conheça você, eu sei de uma coisa: quando os teus olhos fecharem nesse mundo, que eles se abrirem na eternidade, você estará no paraíso ou no céu, né? Ou no inferno. Pense o que você quiser, critique da forma que você quiser, esperneie o quanto quiser, mas essa é a verdade bíblica. Tudo que Jesus Cristo fez e veio fazer nesse mundo foi exatamente nos preparar para a eternidade, nos oferecer um caminho de restauração, um caminho de reconciliação com Deus, um caminho de salvação. Ele disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Foi o que ele veio fazer, querido. Ele veio abrir um caminho para Deus. Enquanto nós temos vida, nós temos a possibilidade de mudar a história da nossa vida. Uma vez morto, não há mais possibilidade nenhuma, querido. Irmãos, o que a gente faz diante dessa tensão de dignidade e depravação humana? Eu digo a vocês, querido, que a única saída, a única alternativa, a única esperança que o homem tem é Cristo. É Cristo. O homem está em pecado, e porque está em pecado, ele tem prazer no pecado. E porque está em pecado, todo o seu ser anseia. Eu só lembro, sabe de quê? Eu estava num evento lá em Açailândia, faz uns anos isso, e está lá ministrando para a gente um senhor bem de idade já, um senhor velho. E ele é muito engraçado, e ele diz assim: irmãos, o pecado é bom, irmãos, o pecado, o troço bom. E a gente ficava olhando assim para ele, assim, sem entender nada, só crente, né? O negócio bom é o pecado. E eles, se não fosse bom, a gente não tinha tanta luta. Se o pecado fosse algo ruim, a gente não teria tanto problema como tem. Danado que o pecado é bom. Ei, escute isso: pecar é bom. Pecar, na maioria das vezes, é prazeroso. Sabia disso? Escute mais: pecar satisfaz a alma do homem, satisfaz os seus desejos. O problema é que o pecado cobra um preço muito alto, irmãos. O pecado pode te mandar direto para o inferno. Um momento de prazer pode te levar para o inferno. Esse é o problema, irmãos. Eu vou se encerrar isso aqui, eu vou te chocar um pouquinho. Às vezes a gente fala sobre isso e as pessoas não conseguem entender. Imagine um homem que está em crise com a esposa. Só imagine, em crise com a esposa. O relacionamento está ruim. A vida a dois está um negócio insosso. E de repente esse camarada é assediado por uma mulher bonita, sensual. Começa a se oferecer para ele. Você acha que isso é ruim, irmãos? Homens, acha que isso é ruim? Imagine a mulher insatisfeita no casamento, decepcionada com o marido. Aí aparece um cara bom de lábia, dizendo tudo aquilo que ela gosta de ouvir. Ah, irmãos, tudo nela vai ansiar por aquele momento, sabe? O pecado é prazeroso, querido. É lógico. A conta vai chegar, e chega rápido, sabia? E chega rápido. E quando chega, irmãos, a gente vai penar, vai chorar, vai gritar, se desesperar. Alguns não suportam a dor e tiram a própria vida. Mas o pecado é bom. O preço é alto. E ele pode te sentenciar ao inferno. Mas você não pode dizer que pecar é ruim. Tá? O coração depravado tem prazer no pecado. A única solução, querido, para isso é Jesus. Colossenses, eu encerro com isso aqui. Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A obra redentora de Jesus Cristo, querido, visa restaurar a imagem de Deus, levando o homem de volta ao seu propósito original, né? Como é que faz isso? Através da fé em Jesus Cristo, né? Através da fé em Cristo, a dignidade humana obscurecida pelo pecado pode ser renovada outra vez, pode ser plenamente realizada. Em
Cristo nós encontramos, irmãos, eu estava lendo agora um comentário de Salmo, de Efésios, a respeito dessa questão do pecado, daquilo que ele opera no ser humano, o que ele faz no coração do ser humano, e de como o homem em pecado, ele é resistente a Deus, ele não se interessa por Deus em si, pela relação com Deus. Ele pode até buscar uma bênção, mas a relação com Deus ele não quer. A menos que Deus venha ao nosso encontro, querido, a menos que Deus abra o nosso entendimento e nos ajude a crer no Evangelho, a vida em Cristo é algo quase, é algo, não é quase, é algo impossível. Uma vez que a gente é alcançado pelo Senhor, uma vez que o sacrifício de Jesus Cristo faz sentido para nós, uma vez que eu sou habitado pelo Espírito Santo, então essa perspectiva que eu tinha, querido, a respeito do pecado, ela muda completamente, sabia? O homem em Cristo consegue perceber a gravidade do pecado, entendeu? Não é que ele não vai se sentir tentado em algum momento, mas ele consegue perceber, querido, a gravidade do pecado, as consequências do pecado. Ele consegue ver aquilo que o homem sem Cristo nunca verá, porque ele olha para o futuro, ele olha para frente, para a eternidade, e ele sabe que o pecado tem o poder de destruir a alma do homem, de sentenciar o homem ao inferno. Então Cristo passa a fazer sentido para ele. O nosso coração, agora que eu fui salvo, agora que Cristo veio habitar meu coração, o nosso coração agora passa a ter prazer nas coisas de Deus. Aquilo que não fazia sentido antes, agora passa a fazer sentido. Aquilo que antes eu rejeitava, que aquilo que eu achava, sabe, eu lembro da minha irmã, dos colegas meus, na verdade, na época de escola, falando de Jesus, e eu dizia, rapaz, deixa de ser careta, cara, esse negócio de aceitar Jesus. Houve uma época na minha vida, querido, que eu escarnecia profundamente essa questão de fé, de vida com Deus. Eu não queria nem saber desse negócio, sabe? Eu vivia armado em relação a isso. Eu tive alguns colegas de classe que eram crentes e eu achava aquilo muito estranho, querido. Porque o meu negócio era curtir a vida, o meu negócio era aproveitar a vida, sabe? Os finais de semana nas baladas, com os amigos, nas farras, aquilo me alegrava, aquilo me dava prazer. Quando eu olho para trás, irmãos, às vezes a gente está em algum lugar, o pessoal está bebendo, tem gente embriagado, e eu olho para aquilo e digo, meu Deus, um dia eu estava lá e eu gostava daquilo, eu tinha um prazer naquela vida. Hoje, por causa de Cristo no meu coração, irmãos, essas coisas não fazem mais sentido, perderam a graça. Eu encerro essa mensagem, querido, dizendo a você que está aqui, que não conhece a Cristo, eu posso dizer a vocês porque eu estive dos dois lados, tá? E eu mergulhei de cabeça no pecado, irmãos, mergulhei de cabeça. Fui até mesmo onde se pode ir em relação a isso, antes de conhecer Cristo. Eu sei as consequências, eu sei o estrago que isso pode fazer, mas sei também do prazer que o homem sente vivendo no pecado. Pastor, como é que foi? A solução para isso, irmãos, é Deus, é Deus. Você nunca vai chegar racionalmente pensar assim, puxa, a vida que eu estou vivendo é muito ruim, eu não quero mais sair para beber, eu não quero mais isso, eu acho que eu vou para a igreja agora. Você pode esquecer, irmãos, esse negócio, isso nunca vai acontecer contigo, a não ser que Deus faça uma obra no teu coração. Se Ele não fizer, você vai continuar na sua vida, a continuar no pecado, tendo prazer no pecado, contando. Eu sentava na segunda-feira com os meus amigos de farra, porta de casa, nós ficávamos a manhã todinha contando as aventuras do final de semana, e a gente ria e se alegrava, e aquilo enchia o coração de orgulho. O homem em pecado, o homem longe de Deus, tendo prazer no pecado. Eu lembro disso, querido, e eu sinto vergonha, sabia? Eu sinto vergonha. Eu lembro disso e digo, meu Deus do céu, obrigado porque o Senhor me libertou disso. O fato de nós estarmos aqui pregando a vocês é porque eu tenho a mesma esperança, querido, que um dia Deus faça isso com vocês. Que Deus os alcance como Ele me alcançou, como Ele alcançou os irmãos aqui na igreja. Que Ele te alcance também. Que Ele faça com que essa vida deixe de ter sentido para ti e você possa voltar os teus olhos para Deus, para as coisas de Deus.
Que Cristo possa habitar o teu coração. Que o Espírito possa te ajudar a apreciar a voz de Deus. Quando Deus falar contigo, você não se esconderá mais dele, mas você se achegará a ele no nome de Jesus.